Oi, pessoal, eu com essa quantidade de cartuchos que a gente vem colocando no MSX, eu precisei aqui de um expansor. E aí eu estava buscando uma alternativa aqui mais em conta para fazer uma expansão e aí eu encontrei esse projeto Open Hardware, né? E esse é um expansor bem simples, é um cartucho de expansão. Na verdade ele tem dois slots físicos, então ele transforma um slot físico do seu MSX em dois. E ele tem um CPLD da Xilinx, e é um projeto open source. Ele está disponível aqui no GitHub e ele permite que você coloque os cartuchos, e não mais cartuchos, no MSX. Tá? Então eu acessei aqui esse site, fiz o download da PCB e consultei a documentação. E na verdade tem bem pouca documentação aqui de como na verdade construir o cartucho. E aí eu dediquei algum tempo aqui para fazer esse processo e documentar. E aí o que eu fiz foi, eu criei aqui um outro site, tá no meu blog, que tem todo o passo a passo de como é que faz a montagem do cartucho, tá? Coloquei aqui também todos os links para o AliExpress, onde tem os componentes para fazer a compra, tá? E aí dei umas dicas aqui de como fazer a programação e usando o software da Xilinx para programar o CPLD. Mas eu fiz vários testes, tá? Eu queria mostrar algumas coisas para vocês e também aprender um pouco mais também, tá? É por isso que a gente gosta de MSX, né? Cada dia eu aprendo uma coisa diferente sobre MSX. E quando a gente começa a mexer com slot, é onde a coisa começa a pegar, né? Aliás, várias das incompatibilidades que existem com alguns MSX são porque a organização dos slots e aonde fica onde fica a memória, etc., é diferente de uma versão para outra. Então, um exemplo clássico é os Experts DD Plus e Plus versus os MSX anteriores, né, da Gradiente. A incompatibilidade que existe com alguns softwares no DD Plus é justamente porque ele tem uma configuração dos slots diferente, né, onde que cada coisa roda em cada página do slot diferente. Bom, mas aqui eu tenho a PCB que eu montei, tá? Então o que eu usei são dois conectores Edge e eu optei por comprar um conector Edge mais resistente mecanicamente, tá? Então ele tem essa orelha com uma passagem para um parafuso e aí eu fiz uma fixação com esse parafuso M3 aqui. Isso porque quando você coloca no Hotbit, naquele slot lateral, né, ou mesmo nos MSX que tem slot por cima, né, tem um peso que fica aqui do cartucho e eu não queria que isso forçasse a solda do conector Edge na PCB. Então, usei esse conector Edge, tá lá no blog. Eu vou deixar aqui também os links abaixo aqui no vídeo pro blog para vocês consultarem, tá? Bom, e aí, como eu disse, a placa é super simples, tá? Ela tem um CPLD, é um CPLD como eu falei, da Xilinx, tá? É um XC9536XL, ele é bem pequenininho. E aí eu tenho aqui alguns capacitores e um array de resistências, tá? Que basicamente fazem a lógica de seleção dos diferentes slots, né? Aqui é onde fica os pins de programação, tá? E aí o que eu fiz foi soldar aqui um pin header de 90 graus atrás, porque se eu soldasse aqui na frente ele vertical, ele podia ter algum problema na hora de inserir dentro do MSX. E se eu colocasse o de 90 aqui por cima, ele ia ficar por cima do CPLD, e aí se tivesse algum problema com o CPLD e eu precisasse trocar, e na verdade aconteceu, eu montei 5 placas, tá? Em uma delas o CPLD estava com problema, eu tive que trocar, e aí se eu tivesse soldado aqui por cima ia ser complicado desoldar e soldar ele novamente. Mas aí ficou assim a placa, tá? Aqui ela está num estágio anterior, né? Eu só soldei os componentes e aqui eu já fiz a programação, tá? Aqui por trás. E aqui eu deixei aqui um cabo para vocês verem como é que é a minha conexão, tá? Então eu tenho o programador das Xilinx, ele está conectado no meu PC. E aí aqui eu tenho a conexão, tá? E aí qual cabo você precisa conectar em qual, e que o foco vai dar uma atrapalhada pra gente, para mostrar para vocês, mas aqui na frente tem exatamente as letrinhas aqui no Silk,
mostram exatamente como é que você precisa conectar cada um dos cabos que saem aqui do programador das Xilinx. E aí basta seguir as instruções, lá no blog tem as instruções direitinho, como é que faz a programação, o código do CPLD também está disponível lá no GitHub, tá? Bom, mas aí quais são os testes aqui que eu fiz, tá? Bom, primeiro eu fiz testes de compatibilidade, tá? E aí, bom, esses cartucho de ROM, funcionam sem problemas, tá? Em qualquer um dos dois slots expandidos, pelo menos todos que eu testei, funcionaram sem problema algum. Eu posso colocar o cartucho, ele carrega normalmente a partir da ROM, tá? Todos os que eu testei, isso não quer dizer que algum não funcione, tá? Pode acontecer, principalmente esses que são mais complicados, que tem mappers diferentes, então pode ser que eles não funcionem. O R-Type, ele é um desses complicados e ele funcionou, tá? E os meus mais simples também todos funcionaram, tá? Em qualquer um dos dois slots expandidos. O que mais eu testei, tá? Eu testei também o cartucho Carnivore, tá? O Carnivore, na hora que você coloca ele no slot expandido, o que acontece é ele não adiciona memória adicional, tá? Ele permite que você execute a ROM do cartucho, tá? Então, a ROM do cartucho, ela carrega um menu que permite a seleção de ROMs a partir do menu, tá certo? Então, deixa eu ver, eu dei um boot aqui, vocês viram que ele não carregou memória, tá? Ele carregou com 2048, eu vou até rebootar aqui para vocês verem desde o começo. Então, ele está programado, a configuração dele agora era para adicionar uma memória a mais no meu MSX FPGA. Ele não está adicionando essa memória, ele está caindo direto no menu, tá? E aqui eu posso escolher qualquer um dos programas, né? E carregar, tá? Ele carrega a ROM sem problema nenhum de qualquer um dos dois slots. Não importa se eu tô com o slot primário, desculpa, qualquer um dos dois slots expandidos aqui, né? Se eu coloco ela na primeira ou na segunda, funciona do mesmo jeito, só que ele não adiciona memória. Tá? E também eu já notei que ele não carrega outras funcionalidades. Então ele só carrega uma funcionalidade. Eu poderia ter ele, por exemplo, ou como SCC, ou como Flash ROM. Uma funcionalidade individual ele funciona. Agora, não funciona para carregar a memória e também não funciona a IDE. Tá? Eu não consegui fazer a IDE, então eu não consegui carregar software a partir do cartão CF. Bom, aqui no meu PC, tá, eu fiz uma análise aqui disso, tá? Então, por exemplo, tá, eu usei um software que se chama Time Slot Checker, tá? Eu vou colocar também na descrição do vídeo. E aqui eu tirei uma fotografia da minha configuração de slots padrão, tá? Então essa é a configuração de slots que eu tenho no meu MSX FPGA. Quando eu coloquei o expansor, ela ficou dessa maneira. Então vocês veem que aqui no slot 1 eu expandi ele para 1.0, 1.1, 1.2 e 1.3. Tá? E aí eu testei. Então como eu disse para vocês, todos os cartuchos de ROM eu consegui fazer funcionar. Agora a Carnivore 2, vocês veem que ela aparentemente ela adicionou RAM. Tá? Só que ele não mostrou a RAM no meu FPGA. Eu ainda tá pendente alguns testes para fazer no Hotbit que eu tenho, no MSX2 que eu tenho, para ver como é que ela se comporta lá. Eu ainda vou fazer esses testes, tá? Mas aqui no meu FPGA, ele aparentemente rodou a flash ROM aqui na 1.0 página 1 e na 1.0 página 2 ele carregou a RAM, tá? Só que não mostrou na tela inicial do FPGA. Pode ser que é um problema da tela inicial que não detecta a RAM aqui, ou pode ser que realmente o cartucho não carregou a RAM. Tá? Eu não consegui, e também eu consegui rodar da Flash ROM, acabei de mostrar para vocês que da Flash ROM eu consigo carregar o software. Tá? Outra coisa que eu testei, tá? Aqui eu queria compartilhar com vocês, até para documentar, tá? Esse cartucho aqui, que é a SD Mapper versão 1, tá? Que eu tenho, existe nessa configuração com essa etiqueta, e também um que eu até vendi alguns no Mercado Livre, da etiqueta original, que é uma etiqueta preta e vermelha, com SD-RAM, SD Mapper mais Mega RAM, tá? Não consegui fazer esse cara aqui funcionar, tá? É como Mapper, tá? Como Mega RAM, ainda está pendente de eu testar. Eu vou testar se eu consigo mudar aqui para Mega RAM. Aliás, eu vou fazer esse teste aqui agora com vocês, tá? O que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui esse cara.
e vou colocar a minha SD Mapper configurada para Mega RAM, tá? Aqui no expansor de slots. E aí eu vou carregar ele aqui no meu MSX, tá? E aí o que eu vou fazer primeiro é, vou esperar ele botar. Quando eu carrego o Mega RAM, ele não adiciona memória, obviamente, ele só adiciona memória CMapper, tá? E aí ele vai cair aqui no MSX-DOS do meu cartão SD do MSX, tá? E aí o que eu vou fazer, eu vou entrar no software, tem NSLCK, que é aquele software Tiny Slot Checker, né? E vou entrar no Basic. Depois que eu entro no Basic, se eu fizer um Files aqui, ele tem uma versão bin do software. Então eu vou carregar um tnslck.bin, R. E aí você vê que aqui ele não carregou nada adicional aqui, né? Então não mudou de nada da minha configuração padrão do meu FPGA, tá? Aí o que eu vou fazer agora é tentar carregar um software. Bom, eu não sei nem se eu tenho aqui um software Mega RAM no meu FPGA. Bom, eu vou fazer esse teste depois, tá? Porque ele vai precisar de eu copiar. O único cartão meu que tem software para Mega RAM é esse cara aqui. Então eu preciso copiar ele, já que não está funcionando o SD card com o expansor, né? Para ver se ele carrega com a Mega RAM. Mas esse é um teste que eu tenho pendente, vou fazer ainda hoje, documento lá no blog, tá? Mas aí o fato é, a Mapper não funciona, a Mega RAM não sei ainda, e a parte de carregar o software via SD card também não funciona nessa Mapper, tá? Entretanto, na SD Mapper versão 2, ele também não adiciona a memória Mapper, mas os cartões funcionam sem problemas, tá? Então se eu carregar ele aqui e colocar ele no meu MSX, colocar ele, tô falando carregar, mas se eu inserir ele aqui e carregar no meu MSX, vocês vão ver que ele não entrou com a memória Mapper, mas deixa eu ver aqui, não, acho que eu coloquei errado aqui meu cartucho, mas vou inserir novamente, vou colocar ele aqui. Eu já fiz o teste e eu consegui carregar a partir do cartãozinho SD. Ah lá, tá vendo? Ele já entrou aqui e aí ele carrega a partir do cartãozinho SD, tá? Do cartucho. Ou seja, então esse cara aqui, tá? Que é o SD Mapper V2, funciona no expansor para ler os arquivos aqui do SD card, tá? Bom, cartuchos de I/O, tá? Como a V9990 ou mesmo o MSX USB, esses caras funcionam normalmente no expansor de slots, tá? Então, eu poderia, por exemplo, usar uma Carnivore no slot principal e a V9990 e uma OPL4 no expansor. Funciona sem problema nenhum, são cartuchos de I/O, tá? Poderia também usar um MSX USB para carregar software a partir do expansor. Também funciona sem problemas lá, tá? E aí, voltando aqui no meu PC, eu continuei fazendo a análise, tá? Então o SD Mapper 1, ele não carrega a RAM, tá? Não mostra nada aqui. O SD Mapper V2, ele tem essa interrogação aqui carregado no slot 1, página 1. E ele funciona carregar através do cartão SD, tá? E aí os testes que eu fiz com a V9990 e com o MSX USB e também com a Obsonet funcionaram sem problema nenhum, carregando a partir do expansor, tá? Então era isso, eu queria fazer esse vídeo, mostrar para vocês aqui o expansor, tá? E ele funcionando com alguns cartuchos que eu tenho. Como eu disse, é um expansor que é de simples montagem e de baixo custo, tá? Então, basicamente, é o tempo que você gasta para soldar e programar, tá? E vou colocar, eu comprei, né, o mínimo possível, né? Então eles só vendem 5 placas, então eu vou usar um que eu tenho, eu vou guardar para mim um, e eu fiz outros que eu vou colocar lá no Mercado Livre, tá? Só com o preço de custo e o meu tempo mesmo para poder fazer a programação e a montagem, tá? Vou deixar também o link pro
lá para a lojinha no Mercado Livre aqui no vídeo. Bom, um abraço, pessoal. É isso aí que eu queria mostrar.